Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz. Paz de Deus a todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e vamos junto fazer a leitura da Bíblia. Então, gente, no último vídeo eu parei no quinto, terminei o quinto. Vamos iniciar aqui no sexto, em Levítico, tá? Se vocês estiverem escutando a musiquinha aí, gente, de fundo, é meu vizinho que está curtindo a música. Então, mas vamos embora para a leitura da Palavra de Deus. Vamos aqui em Levítico 6, e ele se inicia assim: o sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou o roubo, ou o que retém violentamente a seu próximo, ou que achou o perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa, de todas em que o homem costuma pecar, será, pois que, porquanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém, violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia de sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação. Para expiação da culpa, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. A lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto, sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois de expirar suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A lei da oferta de manjares. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor, diante do altar. E dela tomará o seu punho, cheio da flor de farinha, da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o acenderá sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, das ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nela será santo. A oferta na consagração dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: essa é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido. A 10ª parte de um efa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua. A metade dela pela manhã, e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozida a trarás. E os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote, que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo por estatuto perpétuo, seja toda será queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. A lei da expiação do pecado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: essa é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém
do seu sangue sobre o seu vestido, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida no vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Porém, nenhuma expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá. No fogo será queimado. Sétimo, a lei da expiação da culpa. E esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a expiação da culpa. E o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda, a gordura que se cobre a frissura. Também ambos os rins e a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a expiação do pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, ou o mesmo sacerdote, terá o couro do holocausto que oferecer. Como também toda oferta que se cozer no forno. Contudo, o que se preparar na sertã e na caçoula será do sacerdote que a oferece. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. A lei do sacrifício da paz. E essa é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite, e coscorrões asmos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado, com sua oferta, com sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda oferta oferecerá um deles, por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote, que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E, se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimada no fogo. Porque, se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será. E a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada. Mas da outra carne, qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundície, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada de seus povos. Deus proíbe o comer a gordura e o sangue. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado para toda a obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de ave, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. A porção dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor, do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito trará, para movê-lo, por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar. Porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espátua direita dareis ao sacerdote, por sua oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espátua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espátua alçada
tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e os seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Essa é a porção de Arão, é a porção de seus filhos, as ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Essa é a lei do holocausto, da oferta de manjares, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e das ofertas de consagrações, e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. 8. A consagração de Arão e seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e os vestidos e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos. Ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e os seus filhos, e os lavou com água. Ele vestiu a túnica e cingiu-o com o cinto. E pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele, e o santificou, e dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base para sacrificá-los. Para santificá-los. Desculpa, gente. Santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhe as túnicas, e cingiu-os com cinto, e apertou-lhe as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho, da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com seu dedo sobre as pontas do altar, em redor, e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fissura, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a sua gordura, e Moisés o queimou sobre o altar. Quantos minutos? Queimou sobre o altar. Mas o novilho, com seu couro e a sua carne, e o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém a frissura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave. Uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar de seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na frissura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura e a espátua direita. Também do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor. Tomou um bolo asmo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorrão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espátua direita. E tudo isso pôs na mão de Arão, e na mão de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos, e os queimou no altar sobre o holocausto. Essas foram uma consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito, e moveu, e por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro, da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção, e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu
sobre Arão, e sobre os seus vestidos, e sobre os seus filhos, e sobre os vestidos de seus filhos com ele. E santificou Arão e os seus vestidos, e seus filhos, e os vestidos de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali o comei, com o pão que está no cesto da consagração, como o tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis, por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará, como se fez neste dia. Assim o Senhor ordenou se fizesse para fazer expiação por vós. Ficarei, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. 9. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciões de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e traze-os perante o Senhor. Depois falará aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado e um bezerro, e um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício, pacífico para sacrificar perante o Senhor. E oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram, ordenou Moisés, diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: essas coisas que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega até ao altar, e faze a tua expiação do pecado, e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo, e faz expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação que era por ele. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o seu dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura, e os rins, e o redenho do fígado, de expiação do pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E levou a frissura e as pernas, e lavou a frissura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e o preparou segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro, em sacrifício pacífico, que era do povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, o que cobre a frissura, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espátua direita Arão moveu, por oferta de movimento, perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo, e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então, gente, eu vou parar aqui no final do 9º, depois a gente inicia aqui no 10º. Então, gente, essa foi a leitura dos capítulos de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês compartilhem com os familiares de vocês, com os parentes, com os vizinhos, compartilhem com todo mundo, que é muito bom a gente ler a palavra de Deus. Nós estamos lendo o Antigo Testamento, onde era tudo à base de holocausto, de sacrifícios. Mas depois, quando a gente for lendo aqui no Novo Testamento, a gente vai ver que isso aqui vai ser mudado, né? Então, gente, beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima leitura da palavra de Deus, no próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir. Fiquem todos com Deus. Beijos a vocês.